Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus e a mensagem que eu quero trazer hoje com certeza vai tocar no profundo da sua alma, vai te tirar dessa zona de conforto, vai tirar você desse deserto que você está passando. Eu acredito que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de moradia, não é o lugar que Deus escolheu para você, mas é uma preparação para algo grande que Deus quer fazer na sua vida. Amém? E depois da mensagem, eu vou orar pela sua vida e juntos nessa grande corrente de fé, de oração, nós vamos interceder uns pelos outros e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Eu tenho recebido tantas mensagens de pessoas que moram na África, pessoas que moram nos Estados Unidos. Irmãos, a Europa também está orando junto com a gente. Como é bom saber que tem brasileiros em vários cantos do mundo que estão fortalecendo a sua fé através da palavra de Deus. Isso porque você sabe que aqui eu não falo de religião, aqui eu falo apenas do amor de Jesus e da sua palavra. Amém? Então antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo. E quando você fizer isso, vai aparecer um sininho aí do lado. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas, ok? Assim as orações vão chegar no seu celular onde você estiver. E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu venho te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro do meu canal. É muito fácil e através de uma pequena contribuição você estará ajudando instituições de caridade cristãs. Olha, eles têm feito a diferença, irmãos. São muitos missionários que essa obra tem sustentado, muitos pastores, não somente no Brasil, mas na África, nas Filipinas e também onde o evangelho tem sido perseguido e cristãos têm vivido muitos momentos difíceis e com a sua ajuda eles vão poder receber o socorro, o consolo. Então eu quero muito que você seja membro aqui do meu canal, tá bom? É muito fácil, é só clicar nesse botão seja membro que está bem aqui abaixo do vídeo e você vai saber como participar. E se você se tornar membro hoje do meu canal, eu vou te dar 2 livros digitais meus que vão fortalecer a sua vida na caminhada com Deus. Amém? Irmãos, para começarmos o momento de hoje, eu quero ler uma oração que Davi fez, está no Salmo 13. E ele começou dizendo assim, ó: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma? Com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Olha isso, irmãos, olha que oração mais profunda. Davi estava passando um dos piores momentos de sua vida e ele não estava enxergando uma luz no fim do túnel. E ele então começa a abrir o coração, abrir o jogo com Deus e ele diz: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Até quando o Senhor vai esconder o teu rosto de mim? Irmãos, eu não acredito que Davi estava com falta de fé. Ele estava apenas sendo sincero em suas palavras. Muitas vezes nós estamos assim passando por dificuldades e a gente tem medo de falar qualquer coisa, de questionar qualquer coisa com Deus. Irmãos, isso não é pecado. O próprio Jesus, na cruz do Calvário, ele citou um salmo de Davi e ele disse: Senhor, por que me abandonaste? Não quer dizer que Jesus estava com falta de fé. É claro que naquele momento Jesus estava passando pela dor da separação, porque ele estava carregando os pecados da humanidade sobre si. E a Bíblia diz que Deus não pode conviver com o pecado. E por um breve momento Deus não pôde ter comunhão com Jesus, porque Jesus teria que sofrer o castigo pelos pecadores, o justo pelo injusto. Mas o que eu quero dizer para você é que não é pecado você ser sincero nas suas palavras, tá bom? Eu sei que tem muitas pessoas aqui passando por um momento difícil. Você está se perguntando onde está Deus nessa situação. Você sente esse vazio, é uma vida que parece que não tem mais propósito, não tem mais direção. E aí você acorda sem motivação alguma, porque você está perdendo as suas esperanças. É como se nada de bom mais pudesse acontecer na sua vida. E eu costumo chamar essa experiência de noite escura da alma. Essa é uma expressão usada para descrever uma crise espiritual, um momento de depressão que não atinge apenas a sua mente, mas também o seu coração. Tudo que te conecta com Deus parece que é perdido.
É uma luta interior que você passa que ninguém consegue te entender, nem os seus pais, nem os seus amigos e nem mesmo as pessoas da igreja. É uma agonia profunda da alma. Irmãos, eu já passei por isso, eu sei como é que é, e eu quero te dizer que você não está sozinho nessa situação. Muitos cristãos estão passando exatamente por isso neste momento e eles chegam até a pensar que é falta de fé, chegam a pensar que estão frios espiritualmente, mas não é verdade. A realidade é que vocês estão passando por um deserto espiritual. Irmãos, na Bíblia existem muitas pessoas que passaram por isso, como o próprio rei Davi, que nós acabamos de ler o seu salmo. Olha que salmo profundo, ele disse: Senhor, até quando eu vou ter que lutar com a angústia na minha alma, com a tristeza no meu coração? Então Davi passou por isso. Nós vemos também que José, antes dele ser exaltado por Deus e se tornar o governador do Egito, ele ficou 2, 3 anos ali na prisão, sofrendo sozinho, sem ninguém para desabafar. Nós vemos também que Moisés passou 40 anos no deserto, com aquele questionamento na sua alma: será que Deus ainda tem um plano para minha vida? Será que algo de bom pode acontecer comigo? E depois de 40 anos naquele deserto, Deus apareceu a ele numa sarça ardente e Deus revelou a ele qual era o seu plano. E então Moisés foi chamado para uma grande obra. Um homem que se achava inferior, um homem que achava o mais pecador de todos, de repente se torna o libertador do povo de Israel. Então, irmãos, eu quero que essa mensagem de hoje traga uma esperança, uma luz no fim do túnel. Amém? Nós vemos também na Bíblia o profeta Jonas. Jonas, ele não queria cumprir o chamado do Senhor. E por causa disso, enquanto ele estava fugindo de Deus dentro de um barco, veio uma forte tempestade e os marinheiros lançaram Jonas no mar, porque ele era o causador daquela tempestade. Naquele momento, Deus teve misericórdia dele e fez com que um grande peixe o engolisse. E ele passou 3 dias e 3 noites sofrendo amargamente dentro daquele peixe. Muitas vezes, quando lemos sobre a história de Jonas, podemos pensar que ele não sofreu tanto assim dentro daquele peixe. Mas, irmãos, só ele sabe o que ele passou. Ele chegou a fazer uma oração dizendo que ele quase morreu porque ele não conseguia respirar lá dentro. E depois de 3 dias e 3 noites, Deus fez com que aquele grande peixe cuspisse ele de volta à terra e ele foi cumprir o chamado de Deus. E o que dizer então de Jó? Jó ficou doente, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu seus filhos, os seus bens, e ele sofreu absurdamente. E depois Deus restaurou a sua sorte. E se achamos que Jó sofreu muito, o que dizer então de Jesus? Quando ele estava no Getsêmani, a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Irmãos, Jesus foi traído, ele foi preso, crucificado, ele foi humilhado de todas as formas. Afinal de contas, ele não tinha um pecado sequer, mas ele foi tratado como o pior criminoso. Então, irmãos, esse é um momento difícil que a gente passa. É quando a nossa alma está no momento de sua maior escuridão. Eu sei o que eu estou falando porque teve uma época da minha vida em que eu não estava encontrando uma saída. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu comentava com as pessoas e ninguém sabia me responder o que estava causando aquilo. Irmãos, foi me dando uma tristeza muito grande na alma. E os dias se passaram e parece que aquela dor aumentava cada vez mais. Eu me lembro que eu me sentia como se estivesse num quarto escuro e a única coisa que eu tinha era uma pequena lanterna iluminando o meu próximo passo. Deus tirou de mim todos os recursos, tudo aquilo em que eu pudesse me apoiar. E eu ficava olhando somente para o Senhor em oração, esperando que Ele me socorresse. Até que depois desse deserto, Deus me chamou para uma grande obra. E se hoje eu estou falando aqui com você, é porque Deus me permitiu passar pela prova, mas Ele me deu a vitória. Aleluia! E nesse deserto, nessa noite escura da minha alma, Deus começou a colocar no meu coração um grande amor pelos perdidos, um grande amor pelas pessoas. E então hoje eu sinto um amor tão grande por você, irmão. Você que está me ouvindo aqui já faz dias, já faz anos. Você que muitas vezes se sente perdido, sozinho, saiba que você não está dessa maneira. Isso é mentira do diabo. Eu consigo sentir daqui o grande amor que Deus tem pela sua vida. Ele te ama muito, Ele tem um plano para você, amém? Eu não te conheço pessoalmente, mas eu já sinto esse amor de Cristo pela sua vida. E por mais que a gente não se encontre aqui nessa terra, por mais que a gente não venha se conhecer um dia pessoalmente, eu espero que sim, mas se isso não acontecer, irmãos, lá na eternidade com Jesus, nós vamos ter tempo de sobra para compartilhar das bênçãos, das maravilhas.
e eu quero te ver na eternidade com Jesus. Por isso não desanime, persevere até o fim. Amém? Jesus tem uma coroa de vitória preparada para você. Você é mais do que vencedor em todas as coisas. Eu não sei o que levou você para esse deserto, para essa escuridão. Talvez seja uma perda, uma decepção, uma doença, ou então a luta contra o pecado, ou então a crítica de pessoas que te amam e aí você se sentiu mal. Irmãos, não importa o que seja, a verdade é, Deus vai te fazer passar por isso e toda a escuridão vai embora em nome de Jesus. Amém? E eu vou te mostrar aqui agora rapidinho como você vai sair dessa escuridão, dessa zona difícil da sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que esse é um processo que está te fazendo crescer. Ele não vai te fazer crescer, ele já está te fazendo crescer, mesmo sem você perceber. Pense comigo numa coisa, se Deus não tivesse permitido que José fosse vendido pelos seus irmãos como escravo, ele não teria se tornado governador do Egito e salvado seu povo da grande fome. Irmãos, foi através de muita provação que José cresceu espiritualmente e ele liberou perdão para os seus irmãos, ele abençoou toda a sua família. Imagine também se Deus não tivesse conduzido Moisés ao deserto, fazendo ele cuidar de ovelhas por 40 anos. Futuramente, ele não se tornaria o libertador de Israel, cuidando das ovelhas perdidas de Israel. E se Jó também não tivesse passado por todo aquele deserto, ele jamais poderia conhecer ao Senhor como ele conheceu. E no final da sua vida ele chegou a dizer: antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que declaração linda, irmãos. E isso só é possível quando nós somos provados no fogo, no deserto, na escuridão. E o que falar de Jesus? Se Jesus não tivesse sofrido tudo que sofreu naquela cruz, hoje você e eu não estaríamos aqui falando do amor de Deus que nos livrou das garras do pecado e nos deu a salvação e a vida eterna. Amém? Então, todo sofrimento tem um propósito. Quando nós estamos andando com Deus, quando Jesus já está na nossa vida, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia! E todos nós sabemos também da história de Paulo, o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor da igreja e de repente teve um encontro com Jesus e passou por muitas provações ao longo de sua vida. Talvez tem pessoas aqui que estão me ouvindo que pensam que a vida cristã é um mar de rosas, que tudo vai se resolver da noite para o dia. Mas não foi assim com Paulo, não foi assim com os homens e mulheres da Bíblia e não será assim também conosco. Mas é nesse momento de provação, de luta, que a nossa fé se torna maior. E olha a declaração que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4. Olha que coisa linda, irmãos. Eu vou ler para vocês. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Amém? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A sua depressão pode ser profunda, mas ela não vai te matar. A sua angústia na alma pode ser tremenda, pode ser muito forte, mas nada vai roubar a sua fé. Você pode ser traído, enganado, abandonado e até perseguido, mas Jesus sempre te protegerá. Por isso continue firme nos caminhos dele e ele vai te ajudar a carregar esse fardo que está difícil. Amém? E antes de nós orarmos, eu quero te dizer que esse momento de provação está te ensinando duas lições. A primeira delas é que você começa a ver o amor de Deus pela sua vida, tanto nos momentos de dificuldade quanto de alegria. Você começa a ver que Deus é muito maior do que as bênçãos que Ele poderia te dar e muitas vezes vai te dar, mas você está aprendendo a amar ao Senhor sobre todas as coisas. E a segunda coisa que você tem aprendido nesse deserto é que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é soberano e que muitas vezes a sua força é incapaz. A sua inteligência, o seu dinheiro não resolve nada. A única coisa que te sustenta e que te leva além é a fidelidade do Senhor. Amém? Irmãos, a fidelidade de Deus é algo tão maravilhoso que mesmo quando a gente pensa que seremos castigados, Deus derrama graça sobre graça. Esse é o amor fiel de Deus. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu creio que hoje Deus está derramando misericórdia, graça sobre a sua vida.
E assim como Deus deu graça para o seu Filho Jesus perdoar, amar os seus inimigos, Deus está te dando graça. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que precisam liberar o perdão. Tem uma mágoa muito grande do pai, uma mágoa muito grande da sua mãe, de pessoas que estão perto de você. E essa mágoa tem impedido as bênçãos de Deus de chegar na sua vida. Mas hoje nós vamos orar e você vai pedir que Deus te capacite, que Deus tire de você todo o mal, que Deus te liberte de toda prisão na alma, porque senão você não sairá desse deserto. Se você quer ser livre de verdade, libere perdão. Peça para Jesus colocar no seu coração um amor tão grande que você vai fazer as pazes com essa pessoa que te machucou. Essa pessoa precisa de Deus também e você ainda vai orar por ela, pedindo que Deus tenha compaixão, misericórdia. E tire hoje mesmo toda a barreira. Se você puder, depois dessa oração, você vai ligar para essa pessoa. Você vai dizer que não quer mais guardar mágoa. Você vai também pedir perdão e buscar a reconciliação. Eu tenho certeza que Deus vai destravar muitas bênçãos que você tem pedido há tanto tempo. Essas bênçãos serão destravadas na sua vida através do perdão. Amém? Então, se você foi tocado por esta palavra, nós vamos orar agora. Não saia deste vídeo e no final da oração eu peço que você clique no botão compartilhar aqui embaixo e selecione o WhatsApp. Depois disso vai aparecer a foto dos seus contatos, você vai clicar nessas fotos e Deus vai fazer o resto, tá bom? Você vai enviar para as pessoas e creia que Deus estará te usando hoje para a glória dele. Aleluia! Se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença hoje para Te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó meu Pai, obrigado pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, o nosso trabalho. Senhor, nós somos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito. Se hoje nós estamos respirando, é porque ainda existe uma bênção preparada para nós. O Senhor tem planos de paz, planos de um futuro abençoado, cheio de vitórias. Mas, Senhor, muitas vezes nós nos rebelamos. Muitas vezes nós somos desobedientes, teimosos. Por isso te pedimos perdão, Senhor. Nós somos homens de pequena fé. Muitas vezes não confiamos no Senhor e agimos na nossa própria carne, no nosso entendimento. Senhor, não queremos mais viver longe de Ti, ó Pai. Queremos andar nos Teus caminhos todo dia. Ó, meu Deus, eu te peço, Senhor, fique comigo hoje, fica com os meus irmãos, traga alegria ao coração, Pai. Quantas pessoas agora estão com a angústia da alma, a noite escura da alma, Senhor, e elas não estão conseguindo sair deste lugar. É como se elas estivessem caminhando em um túnel onde a luz parece inalcançável. Por isso, meu Pai, eu te peço que o sol da justiça, que é Jesus Cristo, ilumine essas vidas agora. Pai, tira, Senhor, toda tristeza, toda angústia no peito, toda depressão, Pai. Converte a nossa tristeza em alegria, Pai, o nosso pranto em festa. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, abra os céus, descortina o céu sobre o teu povo, ó Pai. Rasga os céus e desce, faz a tua obra, Senhor. Arranca, meu Pai, o teu povo da miséria, da escravidão do pecado. Senhor Jesus, o Senhor já conquistou para nós uma herança eterna de muitas bênçãos. Por isso eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor abra os céus. Pai, nós te pedimos perdão por guardarmos mágoas das pessoas. Nos ajude a perdoar, Senhor. E pela fé, nós já perdoamos essas pessoas. Nós liberamos o perdão a todos que nos ofenderam. Tira, Senhor, toda angústia, toda prisão do diabo na vida das pessoas, Pai. Tudo que causa dor, sofrimento, solidão, desespero. Pai, nós não aceitamos mais na nossa vida. Não queremos mais, Jesus, continuar debaixo de um jugo de escravidão. Nós somos libertos por Jesus na cruz e nós somos agora salvos pela graça. Por isso, meu Pai, eu te peço que o Senhor carregue no colo os teus filhos. Eu sei que tem mulheres aqui, Pai, que estão em profunda solidão, se sentem carentes, abandonadas, desprezadas. Oh, meu Pai, o mundo é cruel, Pai. Homens sem amor nenhum pisaram em seus corações, trataram essas mulheres como se fosse um nada, como se fosse um objeto. Jesus, mostra o valor que essas mulheres têm, Senhor. O valor que o Senhor mostrou ali na cruz.
um valor que elas nem sabem que têm. É um valor muito acima de qualquer coisa material, muito acima das coisas deste mundo. Senhor Jesus, nós somos a menina dos teus olhos, nós somos amados pelo Senhor. Não deixe mais, Senhor, que essa pessoa se venda, se escravize e negocie os seus princípios a troco de nada. Senhor, assim como tu mudaste a vida de José, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, mas o Senhor defendeu a causa dele. Eu te peço agora, Pai, defenda a causa dos teus filhos, causas na justiça, pessoas que foram injustiçadas, pessoas que agora se sentem totalmente encurraladas, sem saber para onde fugir. Jesus, defenda a causa dessas pessoas, seja o nosso libertador, o nosso protetor, e que o Senhor transforme a vida dos teus filhos para sempre. Oh, meu Pai, eu tomo posse pela fé da liberdade que Jesus já conquistou para nós, a liberdade do corpo, da alma e do espírito. Que toda corrente do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Oh, meus amados, eu consigo ver correntes caindo agora, correntes sendo libertas da sua vida, caindo no chão. Tome posse pela fé, continue orando porque Deus está te ouvindo, Deus está na sua vida, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, perdoa essa pessoa, liberta ela de todo pecado, Pai. Derrama a tua misericórdia, que essa pessoa tenha certeza de que a partir de hoje será um novo tempo. Ela não vai voltar mais à vida que ela tinha, porque ela está se posicionando e ela vai assumir a fé e o compromisso com Jesus dentro da sua própria casa, no trabalho. Ela nunca mais terá vergonha de dizer que ela é cristã, que ela é um seguidor, um discípulo de Jesus. Oh, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, quantos milagres o Senhor fez aqui hoje. Que bênção de oração, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque é o Senhor quem nos sustenta. E eu tenho certeza que dia após dia nós experimentaremos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor,
para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor.
Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia.
Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo,
o autor e o consumador da nossa fé. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.